Fala galera, aqui é o professor Léo mais uma vez. Vamos lá para mais uma aulinha de física. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre cinemática, conceitos iniciais de cinemática, tá? Iniciais mesmo, para a gente conhecer alguns pontos, né? Diferença entre trajetória, deslocamento, espaço percorrido, ponto material, aquela coisinha chata inicial. Pra galera aí que já está no terceiro ano, já não gosta disso, né? Porque já está naquele pique, naquela levada lá de pré-ENEM, mas para a galera que está saindo do nono ano, entrando no primeiro ano, isso daí é essencial, tá? Beleza? Queria aí mandar um abraço para a galera do Universo, pessoal aí terceiro ano, sempre dando apoio no canal, sempre assistindo às aulas, participando, isso é bem legal. Hoje estou com a camisa aqui do Alicerce, tá? Em homenagem ao nosso colega, nosso amigo Frank, um grande abraço. Então vamos lá, gente, vamos começar. Pode desligar a câmera, tá? Beleza? Muito bem. Bom, conceitos iniciais, né, professor mestre Léo Magalhães. Muito bem. Antes da gente iniciar, convido vocês a me seguirem lá no Instagram, @LeoMagSilva. Sempre estou postando novidades lá, tá? Muito bem. Então, cinemática, gente. Cinemática, primeiro, cinemática é um tópico de um assunto central que a gente chama de mecânica. Lá em mecânica, nós vamos ter cinemática, dinâmica e estática, beleza? É assim que é subdividida a mecânica em termos pedagógicos, vamos dizer assim. Então, cinemática é a parte da física que estuda o movimento, sem preocupar-se com suas causas. Olha aí, sem preocupar-se com as causas. O que causou esse movimento, né? Que deram origem ou que interferem no movimento. Ou seja, pouco me importa se o corpo que está se movimentando, ele sofreu a ação de uma força para se movimentar ou de uma força para parar. Isso não é o objeto de estudo da cinemática. O objeto de estudo da cinemática é a consequência disso. Ou seja, quanto de velocidade tem um corpo, quanto tempo ele vai permanecer com aquela velocidade, quanto tempo é necessário para que ele possa parar, para que ele possa atingir uma certa velocidade, ok? Então temos aí a imagem, a ilustração de dois coleguinhas correndo, uma obra de arte aqui, né, que aparenta uma pessoa que está correndo aí, sei lá. Muito bem. Primeira diferença fundamental é a diferença entre ponto material ou partícula com corpo extenso. Vamos começar com ponto material ou partícula. Dizemos que um corpo é uma partícula quando suas dimensões, atenção, quando suas dimensões são muito pequenas em comparação com as demais dimensões que participam do fenômeno. O que é dimensão, gente? O que ele quer dizer com dimensões? Ele está falando principalmente de comprimento. Comprimento. Vou colocar de outra cor aqui. Está falando aí principalmente de comprimento. Literalmente comprimento. Por exemplo, a gente está vendo aqui na imagem vários carros, né? O carro tem um comprimento relevante? Tem, mas ele, na verdade, não tem nem como dizer, né? A gente tem que perguntar em relação a quê, não é isso? Em relação à garagem da sua casa, esse carro ele tem um comprimento relevante, certo? Mas em relação a essa estrada, em relação a essa rodovia, perceba que o carro ele nada mais nada menos do que um ponto. Se eu colocar um ponto aqui, olha, eu posso literalmente cobrir um carro. Por isso, os carros aqui nessa estrada, aqui nessa rodovia, eles são considerados como pontos materiais ou como partículas. Por quê? Porque as suas dimensões, ou, se você preferir, o seu comprimento, ele não influencia no fenômeno. Beleza? Então, ponto material partícula, as suas dimensões, ou melhor, seu comprimento, ele não influencia no fenômeno. Basicamente é isso. Porém, corpo extenso já é diferente. É o oposto. É quando suas dimensões, ou seja, o seu comprimento, não são pequenas em comparação às demais dimensões.
que participam do fenômeno. Ou seja, é quando as dimensões do corpo elas são relevantes. Um exemplo, vamos supor que o mesmo carro que estava nessa rodovia agora está aqui dentro da garagem, está estacionando. Perceba que as dimensões do carro, o comprimento, a largura, a altura, enfim, gente. Quando eu falo de dimensões, eu estou falando de todas as distâncias que o carro possui, tá? Todas as dimensões que são comprimento, largura e altura. Essas dimensões, elas são relevantes, elas possuem a mesma ordem de grandeza das dimensões da garagem. Certo? Lembra de ordem de grandeza? Ordem de grandeza, vou colocar no card aqui em cima, ó, um vídeo que eu falei sobre ordem de grandeza, beleza? Então, se a ordem de grandeza for igual ou próxima à ordem de grandeza do espaço percorrido por esse objeto, significa que a gente está trabalhando com corpo extenso. Perceba que no exemplo anterior eu falei de um carro, falei que um carro é um ponto material, e agora nesse exemplo eu estou falando do mesmo carro, que ele é um corpo extenso. Ou seja, corpo extenso e ponto material não são conceitos absolutos, eles vão depender do referencial. É uma coisa que a gente vai aprender muito aqui na física, tá? Que o referencial ele é essencial para a gente compreender alguns conceitos, beleza? Ou para a gente descrever alguns conceitos, melhor dizendo. Dando sequência, e o que é movimento? Né? O movimento é quando, né, ocorre movimento quando a posição entre o corpo e o referencial, olha a palavra referencial de novo, variar com o tempo. Muita atenção, gente, muita atenção. Quando que um corpo está em movimento? Quando a sua posição no espaço, tá? No espaço muda com o passar do tempo. Variar é mudar, ok? Com o passar do tempo. Exemplo, eu tenho aqui um ônibus que está numa pista, né, numa rodovia. Esse ônibus, em relação a esse rapaz que está sentado aqui na beira da pista, né? Ele está mudando com o passar do tempo? Vamos pensar. 0 segundo, o ônibus está aqui. Depois de meio segundo, o ônibus vai estar aqui. Depois de 1 segundo, o ônibus vai estar aqui. Então você percebe que o ônibus está se deslocando, está se aproximando desse rapaz, ou seja, ele faz o que, gente? Ele muda. Ó, ele muda. Ocorre uma mudança na sua posição em relação ao referencial. Quem é o referencial nesse caso? Bom, o referencial pode ser o chão, pode ser esse rapaz, né, que está sentado, enfim. Note que o passageiro no interior do ônibus está em movimento em relação ao observador. Aqui no texto, eu estou comparando um passageiro com esse observador. Eu também posso comparar, como eu comparei agora, o ônibus com esse observador, certo? Está em movimento em relação ao observador fixo. Note que sua posição muda, ó, no decorrer do tempo, ok? No decorrer do tempo. Muito bem. E o repouso? O que é repouso? Ó, dois conceitos aqui muito relevantes: movimento e repouso. Perceba que eles são dois lados da mesma moeda, né? O repouso ocorre, né, quando a posição entre o corpo e o referencial não varia, não variar no decorrer do tempo, não mudar no decorrer do tempo, beleza? Vamos ao mesmo exemplo, Só que agora a gente vai comparar esses dois passageiros. Note que com esses dois passageiros, com o passar do tempo, eles estão a uma certa distância de. E com o passar do tempo, o ônibus vai se movimentando, o ônibus vai andando. Mas a distância entre este passageiro e esta passageira não muda com o passar do tempo. Logo a gente percebe que este passageiro está em repouso em relação a essa passageira. O que é repouso, professor? Gente, repouso, quando eu falar que um objeto está em repouso, eu digo que o objeto está parado.
Então, quando alguém falar para você, olha, o motorista do ônibus está parado ou está em movimento? Está em repouso ou está em movimento? Qual é a sua resposta? Depende. Depende de quê? Depende, do referencial. Se eu estiver comparando o motorista do ônibus com um passageiro, o motorista realmente está parado, está em repouso. Agora, se eu estiver comparando o motorista com o observador fora do ônibus, esse motorista está em movimento. Perceba, como eu falei no início da aula, que referencial é algo imprescindível. O conceito de referencial é algo super importante para a gente compreender alguns fenômenos aí da física. Então note que o passageiro no interior do ônibus está em repouso em relação ao ônibus e ao motorista e à passageira, né, atrás dele, porque sua posição em relação a eles é sempre a mesma. Exatamente o que eu expliquei agora há pouco. Vamos para o exemplo 1. Enquanto o professor escreve na lousa. Olha lá, o professor escreve na lousa. Eu sei que faz tempo que uma galerinha aí não está tendo aula, né? Presencial, só aulas online. Pessoal aí do estado. Aproveitando, mandar um grande abraço para os meus alunos aí da Escola José Cursino, né? Do estado. Sempre a gente está tendo nossas aulas online no período da noite. Grande abraço aí. E, bom, a situação é a seguinte. Letra A. O giz está em repouso ou em movimento em relação à lousa? Justifique. Vamos lá, gente. Eu tenho aqui, um quadro, né, no caso a lousa, e um giz. Vamos supor que isso aqui seja o giz. Gente, o camarada lá está escrevendo, está escrevendo, O giz está em movimento ou está em repouso em relação à lousa? Ele está em movimento, gente. Porque se eu pegar qualquer ponto, vamos pegar esse ponto aqui, qualquer ponto como referencial, ponto na lousa, você vai perceber que enquanto o professor escreve, né, com giz, a distância entre o giz e esse ponto da lousa muda com o passar do tempo. Então, essa é a justificativa. O giz está em repouso ou em movimento? Está em movimento. Por quê? Porque com o passar do tempo, o giz muda de posição em relação a um ponto fixo da lousa. Ok? Lembrando, na descrição do vídeo, eu vou anexar, eu vou colocar o link desse PDF, beleza? Dando sequência, letra B. A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão? Gente, a lousa está parada, certo? A lousa, perceba, assim como o giz na letra A está em movimento em relação à lousa, a lousa também está em movimento em relação ao giz. Aí você diz, não, professor, pelo amor de Deus, a lousa está parada. Gente, mas aqui é um conceito amplo. Certo? Aqui vai ser um conceito amplo. Aproveitando, rapidola aqui, de novo na situação anterior. Esse cara, eu posso dizer com plena certeza que ele está parado, que ele está em repouso? Não, gente, eu não posso. Porque lembra o que eu acabei de falar? Que tudo vai depender de quê? Do referencial. Se o referencial desse indivíduo for o chão, realmente ele está parado. Mas se o referencial desse indivíduo for o ônibus, ele está em movimento. Mesmo eu olhando para ele, percebendo que ele está parado em relação ao chão, gente. Em relação ao ônibus, ele está em movimento. Eu sei que, de primeira, né, para a galera que está saindo do nono, entrando no primeiro ano, realmente é um conceito meio estranho, mas é isso que a gente tem que adotar, beleza? Então a lousa está em repouso em movimento em relação ao chão. Está em repouso, gente. Por quê? Porque com o passar do tempo, a lousa não muda de posição em relação ao chão. A não ser que a lousa caia, né? Aí é outra história. Letra C. A lousa está em movimento ou repouso em relação ao giz. A lousa está parada, professor. Mas em relação ao giz, que se movimenta em relação à lousa, logo a lousa se movimenta em relação ao giz, logo a lousa está em movimento em relação ao giz. Ok? Tá. Vamos agora para outro conceito importantíssimo também, que é a trajetória. Você sabe o que é trajetória, né? Gente, trajetória vai ser literalmente o rastro que você vai deixar quando você anda na areia, por exemplo, né? Ou então, veja esse patinador do gelo.
que enquanto ele anda, né, ele vai deixando rastros aqui no chão. E isso é a trajetória. Ou esse avião, né, imagina esse avião está deixando rastro, imagina que esse avião está voando, deu um loop, né, deu uma volta aí completa, 360 graus. E isso é trajetória. É literalmente o rastro que você deixa no chão. É o caminho que você percorre. A trajetória de um corpo é definida como o lugar geométrico de sucessivas posições ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo. Resumindo, ó, o que eu falei, ó, é o caminho percorrido pelo seu corpo em relação pelo corpo em seu movimento em relação a um dado referencial, ok? Certinho aí? Um exemplo muito interessante é o exemplo aqui, né, do avião. Imagine que o avião ele lançou aqui uma bomba, né? Uma espécie de uma bomba aqui. O avião ele vai seguir a trajetória retilínea e a bomba ela vai seguir essa trajetória curvada. Ó. Vai chegar no chão aqui e vai explodir, né? Então, outra coisa, a trajetória ela também depende do referencial. Questão de prova, inclusive, tá? Para o referencial, o observador no avião, a trajetória da bomba será um segmento em linha reta. Ou seja, quem está olhando para essa bomba do avião, imagina aqui, observador. Daqui é o olhinho do observador, tá? Ele olhando, um olhinho do observador. Daqui não é a letra A, não, o olhinho do observador. Ele está olhando para baixo. Ele olhando para a bomba, o que ele vai ver da bomba é a bomba se deslocando, ó, em linha reta. Por quê, professor? Porque o observador ele não tem essa percepção de que a bomba está descendo. Então, a trajetória, gente, ela também vai depender do referencial. É como se eu tivesse... Imagina você dentro de um ônibus. Eu vou ligar a câmera aqui para você me observar. Ligar aqui. Ó, imagina eu tô com algum objeto na mão. Sei lá, eu tenho esse mouse aqui. E eu tô brincando de jogar esse objeto para cima e para baixo. Certo? Para mim, eu só tô... Qual é a trajetória desse objeto? É retilínea, né? Ele sobe e ele desce. Ele sobe e ele desce. Agora imagina que eu estou andando para frente. Ó. Eu jogo esse objeto para cima e para baixo, e eu continuo vendo ele indo para cima e para baixo, em linha reta. Só que como eu estou me deslocando para frente, quem está do meu lado não vê esse objeto só indo para cima e para baixo. Ele vê esse objeto fazendo esse movimento. Ó. A gente chama isso de movimento em forma de parábola, certo? Como eu estou em movimento, ou imagina eu estou dentro de um carro, o carro está em movimento em linha reta. Eu estou jogando o objeto para cima e para baixo. Mas quem me vê de uma parada de ônibus, por exemplo, ele não vai ver esse objeto indo para cima e para baixo. Ele vai ver esse objeto fazendo isso, ó, em forma de parábola, certo? O que é em forma de parábola, professor? É isso daqui, eu vou desenhar aqui na tela, ó. Eu vou andar no carro, imagina aqui, né, o carro, certo? O carro não está indo para... Parece um sapato, né? Tá aqui um carro. O carro não está indo para frente, então, conforme o carro vai se deslocando, você vai ver a bolinha fazendo essa trajetória. A gente chama isso de movimento parabólico. Ok? Então, retornando aqui. Logo, a trajetória, vai ser literalmente o caminho em que o objeto vai percorrer. Em contrapartida, né, para o referencial, um observador no solo, a trajetória da bomba será um arco de uma hipérbole. O que é um arco de uma hipérbole? Essa trajetória que ele está vendo. Ou seja, é a mesma bomba, só que do avião eu enxergo o seu caminho descrito de uma forma e de fora eu enxergo o caminho descrito de outra forma. Ok? Aqui eu tinha uma animação, porque isso aqui era para ser um PowerPoint, tá?
E eu transformei ele em PDF exatamente para poder disponibilizar para vocês. Mas a lógica aqui é a seguinte, gente. Imagina esse objeto, ele vai cair, certo? Esse objeto vai cair. Imagina isso aqui é um vagão de um trem. E esse vagão, ele está em movimento, ó. Está em movimento, está indo para a direita, certo? Eu vou fazer 2 desenhos aqui. Imagina esse vagão nessa posição e esse vagão nessa posição. Conforme essa bola vai caindo, ela vai em algum momento estar aqui e em outro momento estar aqui. Certo? Esse observador, ele olhando de fora, olha a trajetória que ele vê dessa esfera caindo. A trajetória que ele vai ver vai ser essa. Ó, essa vai ser a trajetória. Só que você que está dentro do trem, o que você vai ver é simplesmente a bola indo para baixo, caindo, essa esfera caindo, gente. Então o que você vai ver vai ser essa trajetória. Você vai ver a esfera caindo em linha reta. Ok? Ou seja, eu já sei o conceito de trajetória. Outra coisa que eu tenho que saber de trajetória é o quê? Que a trajetória, ela também vai depender do referencial. Aí eu te pergunto, a esfera, ela está fazendo qual dos caminhos? Ela está fazendo os dois. Os dois. A observação desse caminho, que é a trajetória, vai depender do referencial. Outros 2 conceitos interessantes é o instante e o intervalo de tempo. Vamos lá. Ó, para resumir, certo? Para resumir, até porque eu não quero me alongar também, já temos aí 21 minutos de aula. Instante é o horário. É o tempo baseado em alguma coisa que já iniciou, algum evento que já iniciou. E o instante vai ser aquele tempo. Por exemplo, que horas são agora? Olha, se você olhar no relógio aqui do meu tablet, tá? Opa. Se você olhar no relógio, pegar aqui a canetinha daqui, ó. Ele acabou escondendo. Mas já você vai olhar a hora aqui em cima. E você vai perceber o quê? Ó, são 15 horas, né? 15 horas do dia, hoje são 9, se eu não estou enganado, é isso? Não, hoje são 10, né? 10 de fevereiro, beleza? Então, esse 15 horas, atenção, ó, 15 horas e 1 minuto. Isso, gente, é o quê? É um instante. Um instante. Vamos supor que a aula vá até às 15 horas e 11 minutos. 15 horas e 11 minutos também é um instante. Só que esse instante aqui a gente chama de inicial e esse instante chama de final. Final. A diferença entre este instante e este instante é o quê? É o nosso tempo de aula, não é? Ah, eu quero saber quanto. Imagina que a aula começou às 3 horas e 1 minuto e terminou às 3 horas e 11 minutos. Qual foi o tempo? Qual foi o intervalo de tempo da aula? Foi 15 horas e 11 minutos menos 15 horas e 1 minuto. Ou seja, foi de 10 minutos. Certinho aí? Então, nós temos aqui, olha. Vamos aqui para esse exemplo. Nós temos o T0 é a origem dos tempos ou o tempo inicial, tá? Tempo inicial. E esse T1 ou T2 vão ser os outros tempos, os outros instantes. Então, T0 é um instante, T1 é um instante e T2 é um instante. Ok? Quando eu pegar o que vai ser intervalo de tempo, vai ser, vamos dizer assim, entre aspas, a distância daqui para cá. Mas não distância em metros, distância em tempo. Seria o nosso tempo de aula, por exemplo. E como é que eu descubro o tempo de aula? Ó, se a nossa aula começou, vamos colocar as 3 horas. Se começou 3 horas e terminou 3h30, 3h30 é o tempo final, ou instante final. 3 horas é o tempo final, ou instante final. O intervalo de tempo de aula foi de meia hora. Ou seja, eu peguei o valor final e subtraí com o valor inicial.
Certinho aí? Ó, é exatamente o que ele mostra aqui, ó. A duração definida de 2 instantes de tempo é chamado intervalo de tempo. É o tempo de duração do movimento ou o tempo de duração da aula. Como é que eu chamo intervalo de tempo, gente? Eu vou chamar de ΔT. O que é delta? Esse triângulo aqui, ó. Isso aqui a gente chama de delta. É uma letrinha grega. E o que ela representa? Ela representa, ó, variação. Variação. Como assim variação, pessoal? Mudança. Ok? E essa mudança, como é que eu calculo? Eu pego o tempo final e diminuo, subtraio, né, do tempo inicial. Toda vez que tiver um zero, é início. Quando não tiver, é final. Ok? Ou se tiver o número 1 aqui, ou o número 2, enfim. Geralmente isso daí é tempo final. As unidades de tempo, ó. A unidade padrão no SI é o segundo. O que é SI mesmo? É o Sistema Internacional de Unidades. E ele padroniza as unidades, certo? Por exemplo, como assim padronizar? É necessário que exista uma padronização de todas as grandezas que a gente trabalha, gente. Por exemplo, qual é a unidade monetária no Brasil? É o real, né? Ou seja, quando você compra alguma coisa, você paga em reais. Você não vai pagar em dólar, você não vai pagar em euro. Não é avacalhado, é o real. Então, o real é a unidade padrão do nosso país. Se não tivesse um padrão, gente, ia ficar avacalhado, porque hora eu ia pagar em real, hora eu ia pagar em dólar, euro, enfim, em várias outras moedas. Então é necessário um padrão. No tempo, assim como em várias outras grandezas, lembrando que tempo é uma grandeza. As unidades são quem? O segundo, minuto e hora. O SI, ele padroniza as grandezas científicas. Beleza? As grandezas científicas. E o padrão do SI é o segundo. Mas a gente também tem minuto e a gente tem hora. Ok? Não significa que, sendo o segundo a unidade padrão no SI, que eu sempre vou usar em segundo. Não. Uma coisa que a gente tem que saber é o quê? Que 1 hora tem 60 minutos, que 1 minuto tem 60 segundos e que 1 hora tem 3.600 segundos. Isso é importante a gente conhecer, tá? Então, como eu falei, o segundo pertence a assim. E espaço, o que é espaço? Gente, espaço, ele sempre vai estar relacionado à distância com que um objeto percorreu. Então, determina a posição da partícula na trajetória. A posição essa dada pelo comprimento do trecho, atenção, comprimento do trecho de trajetória, compreendido entre a partícula e o ponto zero, né? Esse ponto zero aqui representa origem. Podendo ter o sinal positivo ou negativo conforme a região em que se encontra. Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma estrada, certo? Ó, uma situação que eu gosto de colocar. Você conhece a BR-222? O pessoal que mora aqui em Marabá, tá? Temos aqui a BR-222, certo? BR-222, ela tem uma origem numa cidade chamada Dom Eliseu. Dom Eliseu, certo? E para cá eu tenho a cidade de Marabá. Marabá. Se você estiver em outra região do país, tá? Mas esse exemplo vai valer também. Essa estrada, gente, ela se origina nesse município. E nós estamos aqui nesse município, Marabá, no estado do Pará. Beleza? Então aqui é o ponto zero. Aqui em Dom Eliseu é o ponto zero. Aqui em Marabá, eu não lembro qual é o quilômetro, tá? Mas vamos supor que seja o quilômetro 250. É aproximadamente isso, tá? Você percebe que eu posso estar em várias posições. E as posições que eu tiver aqui nessa estrada, todas são posições positivas. Beleza? Independente, eu estou falando, independente se eu estiver parado ou em movimento, tá? Eu estou falando de espaço. Minha posição é positiva. E antes dessa estrada, qualquer posição que eu tiver aqui, eu estou em posições negativas. Por quê, professor? Porque a minha origem é aqui, meu querido. A origem da rodovia é aqui. Não significa que não tenha espaço antes da rodovia, tem. Aqui vai ser a BR
BR-010. Para quem não conhece, BR-010 é a Belém-Brasília. Né? Antes da BR-222, eu tenho a BR-010. Então, em relação a... tendo como referência, tendo como referencial, olha de novo a palavra referencial, gente. Tendo como referencial o quilômetro zero, tendo como referencial o quilômetro zero da BR-222, quem se encontra na BR-010 está numa posição negativa. Beleza? Então, quando você ouvir falar em posição negativa no espaço, lembre-se disso. Ok? Não significa que você está, enfim, em algum lugar especial. Não, não. Você só está antes da origem da tua referência. Certinho aí? E o deslocamento? Deslocamento escalar é a diferença entre os pontos iniciais e finais de um espaço na trajetória. Por exemplo, imagina eu tenho essa estrada, né? Imagina essa linha está representando uma estrada. Só que eu saio da estrada do ponto 0 e chego no ponto 20. Esse ponto 20 e esse ponto 0 são pontos. A gente chama isso de marcos quilométricos. Tudo bem que aqui está em metro, mas numa estrada costuma estar em quilômetro. É chamado de marco quilométrico, beleza? Como é que eu sei quantos metros ou quantos quilômetros eu andei? É exatamente isso que representa o deslocamento. Representa quantos metros ou quantos quilômetros eu andei. Gente, é muito fácil. Basta você pegar a posição final. Quem é a posição final aqui? Posição final, olha, foi o 20. E subtrair da posição inicial. Aí ficou fácil, né? Aí ficou fácil, porque eu tenho 0,20. E se eu saísse do quilômetro 10? Se o meu veículo saiu daqui e chegou aqui, como é que eu vou saber quantos metros eu andei? Fácil. Atenção. ΔS é igual a posição final, 20, menos posição inicial, 10. Lembra? A mesma relação que eu tenho lá no tempo, eu tenho no espaço. S vai ser posição final e S0 posição inicial. E o ΔS vai ser o quê? Vai ser a variação, a gente pode chamar isso de variação. Lá no tempo a gente tinha variação de tempo, aqui vai ser variação no espaço ou variação da posição. Beleza? Ou variação do espaço ou variação da posição. Então, ΔS se eu partir do 10, né? Voltando para o exemplo, se eu partir do 10, cheguei no 20, ΔS, 20 menos 10 é 10 metros. Beleza? Então, exemplo 2. Olha como é fácil. Um homem fez uma caminhada partindo do marco 10 km. Esse marco é o marco quilométrico, né? Chegando no marco 50 km. Qual a variação de espaço que o homem percorreu? Gente, atenção, ó. Ele saiu do 10 e chegou no 50. Então, olha como é fácil. ΔS é S menos S0. ΔS vai ser igual à posição final 50. Daqui é um 5, tá? 50 menos posição final 10. 50 menos 10 dá 40 km. Professor, você está de palhaçada, né? Tô não. É isso aí. Eu entendo que a galera que já está estudando há mais tempo, isso daqui é fichinha, né? Mas é importante sempre a gente estar revisando, sempre estar observando alguns detalhes, né? Lembrando que isso daqui, ó, não é 50, tá? Isso aqui é um S0, beleza? Um S0. Meu 5 parece um S, né? Exemplo 3. Olha isso daí. Bob Esponja dos desenhos animados sabia que o Patrick estava a 50 km de distância. Bob Esponja quer saber qual sua posição inicial se Patrick está sobre o marco de 50 km. Então, atenção, gente. Atenção. Ó. Ele estava a 50 km de distância. Atenção. Atenção, galera. Ó, a questão é a seguinte. Ó. A questão fala que o camarada lá, o Patrick, né? Ele estava na posição 50 km. Ó. Ele está sobre o marco 50 km. Só que ele estava antes a 50 km de distância. Gente,
qual é a posição inicial? Sua posição inicial pode ter sido 2. Certo? Pode ter sido 2. Ou ele partiu do quilômetro 0, ou ele partiu do quilômetro 100. Beleza? Então a resposta está aí. Por quê, professor? Ó, atenção. Vamos fazer uma continha rápida aqui. Se ele percorreu esses... A questão não foi clara, né? Vamos chamar isso de delta S1. Delta S1 é igual a 50, que é a posição final, menos 0, que é a posição inicial. Isso daqui dá 50. Satisfaz a questão? Sim. Ele percorreu 50 km, como a questão disse, e ele está no ponto 50. Certinho aí? Mas ele também pode ter percorrido essa posição, que eu vou chamar de delta S2. Então, delta S2 vai ser igual. Posição final, quem é? 100. Opa, perdão. Posição inicial aqui, no caso, vai ser o 50, né? Que ele parou no ponto 50, então 50. Menos posição inicial, 100. 50 menos 100 dá menos 50. Menos 100. Satisfaz a questão? Também satisfaz, gente, mesmo sendo negativo. Porque a questão ela não foi muito clara, né? Ela disse que ele estava a 50 km de distância, só que não falou se estava a 50 km adiante ou se estava a 50 km antes. Ela não falou nisso. Então, a gente fica com duas respostas. Resposta, ele poderia estar ou no quilômetro 100 ou no quilômetro 0. Existe aí essas duas possibilidades, beleza? Professor, o que representa esse negativo que você encontrou? Esse negativo, gente, significa que, no caso do Patrick, né, se essa foi a possibilidade correta, significa que ele saiu de uma posição em que ele estava num espaço maior e percorreu uma posição e chegou a uma posição num espaço menor. A gente chama isso de movimento retrógrado. É um movimento que a gente vai estudar mais lá para frente, talvez na próxima aula. Beleza? Vamos lá, adiante. Distância percorrida. Ó, distância percorrida é a grandeza que informa quanto a partícula efetivamente percorreu 2 instantes. Calculada sempre em valor absoluto. A distância percorrida, seguindo diferentes trajetórias, é habitualmente diferente. No entanto, o deslocamento efetuado é sempre o mesmo. Gente, ó, atenção. Aqui a gente vai diferenciar o que é distância percorrida e deslocamento. Certo? Ó, distância percorrida, gente. Atenção, distância percorrida vai ser metro a metro, passo a passo da trajetória que o indivíduo percorreu. Certinho aí? Esse é o quê? É a distância percorrida. E o deslocamento? Gente, o deslocamento é apenas a distância entre o ponto final e o ponto inicial. Observe esse exemplo aí. Observe esse exemplo. Ó, eu tive duas trajetórias. Eu tive a trajetória A, que ele percorreu por aqui, ó, a trajetória 1, melhor dizendo, e a trajetória 2. Em que situação ele percorreu a maior distância? Na trajetória 1. Em que situação percorreu a menor distância? Na trajetória 2. Mas tanto o deslocamento na trajetória 1 quanto o deslocamento na trajetória 2 foram iguais. Por quê? Porque deslocamento pouco se importa com o espaço que ele percorreu. O deslocamento, ele se importa com o quê? Com a posição que ele saiu até a posição que ele chegou. Beleza? Importantíssimo a gente conhecer esse conceito aí. Certinho aí? Gente, ó, a aula acabou ficando muito longa, tá? Estamos chegando aí a 40 minutos de aula, tá certo? Vamos encerrar por aqui. Vou ficar devendo para vocês os exercícios, mas eu creio que a gente fez bastante exemplo e foi o suficiente para contemplar a nossa aula. Qualquer coisa, vou deixar esse PDF disponível na descrição do vídeo. Qualquer dúvida com essas questões que vão aparecer aí, pode perguntar aí pelos comentários, tá? Faz no comentário, elabora a tua pergunta e a gente pode estar fazendo aí posteriormente um vídeo de resolução. Certinho aí? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.